Oi, começando aqui mais um vídeo. Eu sou a Lê, eu tenho 19 anos, sou estudante de comunicação na UFV e também sou uma obcecada por livros, que é justamente o tema do vídeo de hoje. E já faz alguns anos que eu gravo aqui pro YouTube vlogs, vídeos de dicas, vídeos também de ilustração, porque eu também adoro desenhar. E também, recentemente, estou começando a fazer alguns conteúdos que envolvem um pouco mais... Poderia dizer que escrita, mas ainda não apareceu muito vídeo de eu escrevendo aqui, mostrando como é, mas caso você queira ver coisas sobre escrita, eu posto lá no meu Instagram, que é o mesmo nome daqui, Let's in Red, sobre tudo isso, todas as coisas envolvendo a obra que eu tô publicando. Inclusive, ela tá disponível. Eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo em algum lugar. Se não conseguir, através do link do meu Instagram dá pra entrar no link que leva até a minha obra. Então, caso você tenha curiosidade de dar uma olhadinha, vai lá, verifica. Acho que provavelmente você vai gostar. É um livro, assim, um tanto quanto caótico, uma distopia brasileira. Então, é um pouquinho, assim, viajado, talvez, um pouquinho viajado. Porém, eu acredito que muita gente pode gostar, tanto que eu já tenho alguns leitores que falam que gostam bastante da história. Inclusive, me fazem às vezes até ficar um pouquinho nervosa, porque é muita responsabilidade, mas o vídeo não é sobre isso. Então, pulando todo esse assunto, tudo isso, vamos lá pro tema do vídeo de hoje, que é tudo que eu li em 2026 até agora. Eu li, até o momento, se eu não me engano, 13 livros, vou até verificar aqui, eu acho que foram 13. Foi 13 livros até agora, então eu vou falar pra vocês quais livros eu li, o que eu achei deles e a nota que eu dei pra cada um deles. Então, bora lá pro vídeo. De fato, agora aqui começar a falar dos livros. Nem todos eles estão comigo, porque, inclusive, alguns eu li no tablet, porque eu não tenho Kindle, mas alguns eu li, tipo, EPUB, esse tipo de coisa, outros eu tenho físico. Outros eu tenho físico, mas não estão aqui comigo, porque no caso, hoje, no momento atual, como dá pra ver pelo cenário, eu estou na casa da minha mãe, porque eu estou de férias, então alguns livros estão lá na minha humilde residência, na cidade onde eu moro pra fazer faculdade, vulgo Viçosa, então eu não vou poder estar mostrando eles, mas eles existem, qualquer coisa eu boto uma fotinha deles aqui. Mas começando, o primeiro livro que eu li esse ano foi Jogos Vorazes. No caso, eu li toda a trilogia principal, que tá aqui em cima, não vou tirar daqui, porque vai dar muito trabalho, então não vou estar pegando ela aqui. Mas eu li Jogos Vorazes, Em Chamas e A Esperança, que são os 3 livros principais. Foram as minhas primeiras 3 leituras do ano. E a nota pra todos eles foi a mesma, foi 5 estrelas, mais favoritado, porque de fato... Caso você não conheça a história de Jogos Vorazes, o que eu acho bem impossível, porque Jogos Vorazes já teve no auge da fama e continua estando no auge, porque Jogos Vorazes é atemporal. É tipo... Eu poderia dizer que é tipo... que provavelmente vai ser tipo o que Orgulho e Preconceito Dostoiévski é. Dostoiévski é? Poderia, mas eu não tenho certeza se vai ser. Mas, pra mim, sempre será atemporal, sempre será um hit. Mas... Jogos Vorazes, caso você não conheça, conta a história da Katniss, que é uma garota que ela vive num universo distópico, num país distópico que surgiu após a decadência dos Estados Unidos. E aí, ela vive nesse país que é dividido em 13 distritos e que, anualmente, cada distrito tem que enviar um menino e uma menina entre 12 e 18 anos para participar de uma competição em que só um sobrevive. E essa competição é realizada porque o Distrito 13 levou todo mundo a se rebelar, e aí na rebelião o 13 foi destruído e os outros tiveram que acatar essa punição. E aí a gente vai ver a história dela, que é no 74º Jogos, e aí a gente vai acompanhar ela... Me perdoe, estou gripada. Um pouco, levemente. A gente vai acompanhar ela no primeiro livro, e no segundo livro a gente vai acompanhar ela voltando pra arena, porque ela ganhou os jogos dela, spoiler, mas eu acho que não pode se considerar spoiler, sendo que é um livro que foi lançado há bem mais de uma década. Já que o livro tem bem mais de uma década, então eu acho que não pode considerar que é um spoiler. Mas ela ganhou os jogos dela, e aí no segundo livro conta ela voltando pra arena, e no final do segundo livro a gente tem ela indo participar da rebelião como símbolo desta rebelião, desta nova rebelião que está surgindo nos confins do Distrito 13, que não tinha de fato sido destruída, apenas
tinham passado a impressão de que ele havia sido destruído. E aí no terceiro livro a gente vai acompanhar essa rebelião e toda a destruição dos jogos. Mas o ponto-chave e principal dessa obra é que basicamente a Suzanne Collins traz toda a ideia de que tipo, os jogos são um entretenimento para a capital, ao mesmo tempo que são uma punição para os distritos, e que basicamente a forma como toda a política funciona em Jogos Vorazes é através disso, oferecer o entretenimento como uma forma de distrair as pessoas para que elas não percebam todas as coisas que estão erradas. E eu acho muito genial, porque inclusive o nome do país que se originou ali depois da destruição e tudo mais, é Panem, fazendo muita referência, remetendo exatamente àquela política de pão e circo. Panem et circem, se eu não me engano. Então, muito, assim, é muito mind-blowing, muito bom. Jogos Vorazes é, assim, sensacional, maravilhoso. Então, eu não pude dar uma nota diferente do que 5 estrelas pra todos os livros, porque, né, é Suzanne Collins, não tem o que fazer, não tem outra nota que eu poderia dar pra esses livros. E continuando aí no esquema de Jogos Vorazes, eu li A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que foi um 5 estrelas, mas não foi um favoritado, porque eu não gostei muito da escrita em terceira pessoa. Eu entendo que teve seus propósitos, mas eu achei um livro que, assim, em terceira pessoa, apesar da gente poder ver, no caso, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, caso você não saiba, conta a história do grande vilão de Jogos Vorazes, e se passa 64 anos antes do primeiro livro de Jogos Vorazes e conta a história do presidente Snow. E basicamente ele é todo em terceira pessoa, porque como vai contar meio que a história de alguém, como vai estar contando a história de alguém da elite, alguém da capital e tudo mais, parece que o que dá pra entender por ser em terceira pessoa é que a gente nunca vai saber de fato o que essas pessoas da elite de Jogos Vorazes estão pensando, principalmente o grande vilão da obra. Eu gostei bastante, mas sem terceira pessoa me travou um pouco, porque eu fiquei um pouco meio assim. E tem alguns momentos que eu fiquei meio perdida no livro, mas, porém, todavia, contudo, continua sendo um grande 5 estrelas, só não é o favoritado. E logo em seguida eu li Amanhecer na Colheita, que aí... eu não posso dar muito spoiler, né, porque vai sair o filme ainda, quem não leu o livro, né, mas pretende assistir o filme, eu não posso dar spoiler nenhum. Mas conta basicamente os jogos do Haymitch, que se passam 24 anos antes do primeiro livro de Jogos Vorazes. 24 anos, vai contar a história do Haymitch, que, inclusive, tadinho, ele foi sorteado, premiado na colheita no dia do aniversário de 16 anos dele. Olha que coisa maravilhosa. Ele é o personagem mais azarado que existe nesse mundo. Mas Amanhecer na Colheita eu também achei um grande 5 estrelas. E também foi um favoritado porque eu acho que a forma como toda a história foi construída combina muito bem, condiz muito bem com o personagem. Porque a gente já tem acesso a quem é o Haymitch em Jogos Vorazes. Então saber da história dele, entender isso, gera uma coisa de... a gente finalmente entende alguns comportamentos que antes provavelmente não dava pra entender tão bem. Então, é simplesmente surreal o modo como essa obra, como esse livro foi escrito. É muito perfeito, muito maravilhoso. É um livro muito bom. E aí, pulando um pouco de livros extremamente caóticos e histórias distópicas, passamos para 7 Anos Entre Nós, que eu tenho ele físico, mas ele não está aqui na minha casa. Mas vou deixar a fotinho dele. Mas 7 Anos Entre Nós, eu já falei desse livro 1 milhão de vezes e vou continuar falando 1 milhão de vezes porque eu amo 7 Anos Entre Nós. Vai contar a história da Clementine, que ela acabou de herdar um apartamento da tia dela. E esse apartamento, ele é mágico. Ele transporta você ou 7 anos à frente no futuro, ou 7 anos à frente ou 7 anos atrás. E a Clementine pensou assim, se ele transporta 7 anos, deve me levar de volta para o momento em que a minha tia está viva. Porque, no caso, a tia dela morreu. Isso não é spoiler, porque eu já falo no começo do livro, então não é spoiler. Só que aí, ao invés dela ser transportada para um momento em que a tia dela está no apartamento, ela é transportada para um momento, 7 anos no passado, em que a tia dela está viajando, junto com a versão dela do passado, e alugou o apartamento pelo tempo ali do verão pra um carinha chamado Ivan, que tem o sonho de ser um grande chefe de cozinha e tá em Nova York buscando esse sonho. Então, o ponto legal de 7 Anos Entre Nós, que eu já falei um monte de vezes aqui nesse canal, porque realmente eu sou obcecada por esse livro, é que 7 Anos Entre Nós fala de luto,
fala de se autodescobrir, fala de momentos em que a gente perde partes da gente mesmo por causa de situações traumáticas que acontecem, e fala sobre como você pode voltar a ser você mesmo, pode voltar a se sentir bem e se sentir inteiro e completo, mesmo depois de uma situação que você pensou que te destruiria e te faria nunca mais ser a mesma pessoa. É um livro muito lindo sobre aprender a amar a si mesmo, aprender a amar até as partes sombrias de si mesmo. Então, é um livro que realmente ele é sensacional em muitos quesitos. E ele é escrito de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma divertida. A Ashley Poston, ela é maravilhosa no quesito dessa escrita bem emotiva, mas ao mesmo tempo bem divertida, bem leve, que você vê ali as nuances dos sentimentos, mas você também não fica com aquela coisa pesada, não é tipo ler um livro extremamente profundo e pesado. Você vê a profundidade das emoções dos personagens, mas você vê isso de uma forma muito tranquila. Então assim, é simplesmente perfeita a escrita dela, inclusive por ser perfeita, 7 anos entre nós tem uma nota 5 estrelas mais favoritado. E o próximo livro também é da Ashley Poston, que é O Amor Não Morreu, que esse eu dei 3 estrelas e meia, porque ele é um pouquinho complexo de explicar. O Amor Não Morreu é um pouco mais desconhecido, e 7 anos entre nós já é um pouquinho desconhecido, mas O Amor Não Morreu conta a história da Florence. E a Florence, ela é uma ghostwriter, para uma escritora assim, famosíssima, top das top. Mas ela é uma ghostwriter que não está conseguindo escrever o último romance que ela tinha que entregar, no contrato que ela tinha com essa escritora, porque ela sofreu uma desilusão amorosa 1 ano antes. E aí, nessa questão toda, ela tinha uma editora antes que entendia ela e que sabia que ela era a ghostwriter, e não apenas a assistente dessa autora. E aí, ela trocou de editor, porque a editora dela, no caso, aposentou, e veio um outro editor no lugar, o Ben. Que, inclusive, ela simplesmente ficou em pânico quando percebeu que ele não sabia que ela era ghostwriter e que estava cobrando ela o manuscrito. E aí, pra espairecer, ela saiu com a amiga dela, a Beth, lá, foi e tal. E aí, de repente, ela descobre que o pai dela morreu. E um detalhe muito interessante é que a Florence, os pais da Florence, são donos de uma funerária. E o pai dela conseguia falar com fantasmas e ela também. Então, toda a história vai ser muito... Toda a história, na verdade, uma parte da história vai se passar na cidade natal da Florence, quando ela volta pra lá por causa do enterro do pai dela. E aí a gente vai acompanhar ela tentando organizar as coisas pro funeral do pai dela, enquanto lida com o fato de que o prazo pra entregar o manuscrito tá acabando, e enquanto lida com uma outra situaçãozinha que eu não posso dar spoiler, mas que envolve justamente o editor-chefe dela. E aí, assim... muitas confusões, muitas intrigas, muitos momentos fofos, muitos momentos tristes, e a gente percebendo que, no final, tudo que a Florence queria era sentir que alguém olhava pra ela e conseguia ver ela como ela é e valorizar ela do jeito que ela é, sem olhar pra ela como se a vida dela fosse um grande desperdício, como se ela fosse um fracasso. Então... o que tem de mais lindo nesse livro, apesar da nota dele não ter sido tão alta, é também, que nem o outro livro da Ashley Poston, essa relação com o luto, porque por algum motivo essa mulher adora escrever luto, eu não sei porquê, mas também essa relação de autodescobrimento, de perceber que às vezes a gente só tá perdido, mas que não tem problema estar perdido, que a gente vai se encontrar em algum momento. E é um livro que eu realmente indico muito, eu gosto bastante. E eu acho a escrita da Ashley muito boa, muito maravilhosa. É muito gostosa de ler a escrita dela. É muito leve, muito envolvente. Mas agora já falamos demais de Ashley Poston, passando para os próximos livros. O próximo livro que eu li foi Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Eu tenho sempre dificuldade para falar esse nome. Eu dei 4,5 estrelas, mas só porque eu preferi Sociedade da Transparência. E é simplesmente assim. É um livro que não tem muito como explicar, porque é um livro de filosofia, que vai falar basicamente sobre como na sociedade atual, no mundo atual, a gente tá sempre incansavelmente fazendo as coisas. E como isso gera um tipo de cansaço que não é o cansaço físico. É basicamente um livro que fala muito de burnout. Talvez seja por isso que eu não gostei tanto. Na verdade, eu gostei. Mas eu não gostei tanto quanto Sociedade da Transparência, porque eu acho que Sociedade da Transparência fala uma coisa um pouco mais abstrata.
Então, ficou aí um sabor meio estranho, mas mesmo assim é um livro maravilhoso, muito bom, um livro de filosofia. Adoro. Não tenho nada a reclamar, é simplesmente muito bom. Só não foi, assim, melhor do que a Sociedade da Transparência, que a gente que aqui já fez um vídeo sobre, inclusive. Partindo agora, o próximo livro que eu li foi Deu Branco, que eu dei 4 estrelas. Deu Branco é um livro que é basicamente sobre redação publicitária e escrita criativa. Acabou. É isso que eu posso dizer sobre Deu Branco, não tem muito mais o que falar disso não. É um livro antigaço, mais velho do que tudo, mas eu achei muito bom, muito ok. Me ajudou bastante. O próximo livro que eu li foi o que é Sociologia e Li pra faculdade. Li pra faculdade, mas incluo aqui, porque obviamente, né, se eu li pra faculdade, eu li ele também. E eu também não tenho muito o que falar sobre ele, porque ele é basicamente um livro acadêmico, um livro teórico, mas tá lido, aprendi muito. Mas é isso, não tenho nem muito o que explicar. As próximas leituras foram Babel, da Rebecca Klink, que é minha autora favorita, porque essa mulher é simplesmente genial e incrível, então não tem nem como reclamar. E pra Babel, eu dei 5 estrelas mais favoritado, obviamente. Deixa eu explicar. Babel vai contar a história de um órfão chinês que foi retirado da terra natal dele para ir para Londres estudar idiomas para aprender a ser um tradutor em Oxford. Basicamente, o nome dele a gente nunca vai saber mesmo, eu já contando spoiler aí, a gente nunca vai saber o nome chinês dele, porque ele usa o nome de Robin Swift, para que os ingleses possam entender o nome dele, falar o nome dele sem problemas e tudo mais. E Babel é um livro de fantasia em que basicamente a magia desse livro é retirada através da tradução de palavras utilizando barras de prata. Eles colocam as traduções lá na barra de prata e aí isso aí gera magia que faz uns negócios lá, uns paranauê lá que eu não vou conseguir explicar, porque é muito difícil explicar. Faz muito sentido, mas eu não tô sabendo explicar aqui, mas faz sentido. E basicamente a gente vai acompanhar toda essa história, todo o dilema moral do Robin, porque ele foi criado no luxo, na elite, com um propósito muito definido, que era se tornar um tradutor, porque Babel estava sempre buscando, Babel que no caso é a faculdade dentro da Oxford, que tem um prédio dentro de Oxford, esse prédio fictício que se chama Babel, que é onde trabalham os tradutores do Império. E aí esse livro se passa todo no século XIX, se eu não me engano, no século XIX, e aí vai contar a história desse órfão que foi retirado do país dele e que foi colocado para trabalhar pro Império. É um livro muito... Como eu posso explicar? É um livro muito denso e muito pesado, tanto que a classificação dele, se não me engano, é menor de 18. Mas ele é uma fantasia histórica que aprofunda muito na questão de que para tantos impérios conseguirem o que querem, é necessário... A cortina do nada, me perdoem por isso daqui, tá ventando, foi mal. Pronto. Voltando, basicamente Babel conta essa história muito voltada à ideia de que para um império avançar, conseguir o que quer, principalmente um império que está colonizando outros países, o necessário para eles é a violência. Então, tanto que o nome é Babel ou a necessidade da violência. Então, é um livro que ele não vai ser simples, não vai ser fácil de digerir e não é todo mundo que vai gostar, porque ele é um livro muito, muito, muito denso. Mas não muito denso no sentido de, tipo, nossa, é um livro impossível de ler. É um livro muito denso no sentido de que em alguns momentos você para e você percebe que aquilo tem a ver com a história, com coisas que realmente aconteceram, porque é uma fantasia histórica. Então, é uma coisa pesada, complicada e muito densa. Porém, é um livro extremamente enriquecedor, maravilhoso, perfeito, lindo, incrível. Não tem nem como reclamar. A Rebecca Klink é uma diva, porque ela é muito sagaz na forma de escrever. A escrita dela é muito maravilhosa, muito crua, muito sincera. Eu, sinceramente, não tenho nada que eu poderia falar mal do Babel. Nada, nada, nada. E, assim, é um livro que faz a gente parar e ficar pensando muito sobre, pensando bastante e refletindo. É um livro, sinceramente, virou um dos meus livros favoritos justamente por ser um livro
que não tem uma grama de romance, não tem um pinguim, nada, não tem uma vírgula, um ponto que envolva romance, mas que toca no fundo da alma de um jeito impressionante, porque não é só romances e fantasias românticas que conseguem fazer a gente se sentir diferente, fazer a gente sentir alguma coisa. Então, assim, Babel é uma recomendação assim sem igual. Não tem ele físico, infelizmente. Mas, tamo aí. E continuando nessa vibe de livros profundíssimos, maravilhosos e de Dark Academia, eu li Catábases, também da Rebecca Kuang, que é, que nem eu falei, minha autora favorita. Minha autora favorita me deixa. E Catábases já ali vai estar se passando em Cambridge, no século XX. E aí tem um pouquinho de romance, pelo menos. Mas Catábases vai contar a história de uma universitária que se chama Alice. E o rival dela, que se chama Peter. E a Alice acidentalmente matou o professor dela. E aí agora ela vai no submundo buscar ele. Porque ela precisa dele pra poder terminar o doutorado e se formar. Então, acontece. Não, mentira, não acontece não. Mas essa história, ela é muito focada, até me ver enquanto a gente tá acompanhando a narrativa, a gente acompanha o fato de que a Kuang quis fazer uma crítica a como o meio acadêmico cria rivalidades onde não tem e também coloca uma pressão absurda pra gente sentir que aprendizado tem que ser sofrido. Eu até falei sobre isso no vídeo anterior, em uma pequena reflexão, mas esse livro mostra muito como o aprendizado foi ensinado de que tem que ser uma coisa sofrida, uma coisa dolorida, uma coisa difícil, uma coisa que não pode ser prazerosa, que não é pra ser gentil, que é pra gente sempre estar correndo em busca de mais, atrás do sucesso e atrás do melhor emprego, da melhor nota, do maior reconhecimento, do melhor tudo. Então, é um livro que mostra que às vezes a forma como ensinaram a gente a lidar com o aprendizado, as notas, a escola, a validação acadêmica, a faculdade, etc., é uma forma totalmente errada. Porque faz a gente chegar isso não como um privilégio, uma coisa boa, uma coisa legal, apesar da gente ver o privilégio, faz a gente enxergar como uma obrigação que tem que ser dolorosa, que não pode ser satisfatória e nem divertida. E não é pra ser assim. O aprendizado deveria ser um caminho, apesar de árduo, muito leve e tranquilo. Deveria ser algo divertido, algo legal, algo que desperta prazer e interesse. E aí esse livro critica muito isso. Como o ambiente acadêmico pode ser muito tóxico e muito pesado. Rebecca Kuang também mandou muito bem. Esse livro, inclusive, a nota dele também foi 5 estrelas e favoritado, porque eu adorei. Mas eu já ouvi críticas sobre ele, porém não tenho nada a criticar. Essa aqui é a minha opinião, nem um pouco imparcial, nem um pouco... Como é que eu posso dizer? Vou defender a diva mesmo. Defendo Rebecca Kuang. Pronto, acabou. Acabou. É isso. Rebecca Kuang e suas histórias, seus livros maravilhosos. É isso. Provavelmente tudo que eu ler dela eu vou dar 5 estrelas, porque não tem como. Eu adoro tudo que ela escreve. Mas, basicamente foi isso que eu li até agora e eu tenho pretensão de estar lendo. Inclusive, já estou lendo Orgulho e Preconceito, que eu tô pegando com essa edição aqui maravilhosa, linda, que é da minha irmã, ela me emprestou, e já tô mais ou menos na metade de Orgulho e Preconceito, mas pro próximo semestre de 2026 eu estou pretendendo ler Orgulho e Preconceito, A Impostora, Meu Pé de Laranja Lima, e também estou pretendendo ler alguns livros da Abby Jimenez, que eu estou me devendo ler, e também alguns livros da Emily Henry, que eu já estou falando há mais de 6 meses que eu vou ler, porque eu vi muita gente falando sobre, muita gente que eu confio nas indicações literárias, então é isso. No final do ano eu trago a atualização, no caso, parte 2 desse vídeo, falando o que eu li de fato. Aí eu trago um compiladão de tudo que eu li, sem resumir esses livros aqui, só falando quais foram os livros que eu li no primeiro semestre e dando a nota deles, e aí eu finalizo trazendo quais livros eu vou ter lido até o final do ano. Então, espero muito que goste desse vídeo. Se gostar, não esquece de curtir, se inscrever, aquela coisa tudo que eu odeio falar toda vez, mas eu tenho que falar, e etc. E é isso. Tchauzinho.